Olá, seja bem-vinda a mais essa aula Papo de Confeiteira. Mais um dia de manhã eu tô aqui com você para a gente falar um pouquinho mais. E o nosso tema dessa aula de hoje é organizar para crescer. E você vai entender tudo sobre o que eu tô falando aqui, porque que a gente precisa organizar para a gente crescer, tá? Se você está chegando nessa aula que ainda não me conhece, eu sou a Gi e eu transformo confeiteiras aspirantes e amadoras em confeiteiras de sucesso através dos 4 pilares que eu ensino, que são estratégia, produção, organização e venda. E hoje a gente vai falar sobre organização, organizar para crescer. Organizar para a gente se tornar cada vez mais confeiteiras de sucesso e saber exatamente o que a gente está fazendo. Então, quanto mais você dominar o conteúdo da sua produção, do que você faz, melhor você vai ficar naquilo que você está fazendo. Então, se você chegou nessa aula aqui e já se interessou por esse assunto, já manda o seu coraçãozinho aí para eu saber que você já está ansiosa para ver o que a gente vai falar aqui hoje. Bom dia, Elísia. Bom dia, meninas que está entrando aí. Olha só, você pode perceber que eu tô aqui com morangos. E por que eu trouxe morangos para essa aula para falar sobre organização? Como é uma fruta muito fresquinha, uma fruta bem delicada, ela é ideal para a gente tocar um pouquinho nesse assunto sobre organizar para crescer, como que a gente vai fazer para poder manter a nossa produção organizada e a gente ter sempre os mesmos produtos de qualidade, a quantidade que a gente precisa, tudo ali na nossa mão no momento que a gente vai fazer o nosso preparo. Então aqui eu tenho as minhas bandejinhas de morango, olha isso, maravilhosos. Estes daqui eu consigo comprar aqui na minha região. Bom dia, Grazi! Eu consigo comprar na minha região e eu tenho certeza que aí onde você mora, você deve ter frutas também que você consegue comprar ou apanhar no pé. Com certeza, fruta a gente vai ter no nosso Brasilzão para todo lado. Pode variar a fruta? Pode variar a fruta. Aqui a gente está com morango para exemplificar, mas eu tenho certeza que se você tiver aí amora, framboesa, qualquer outra fruta que você tiver, a gente pode fazer com esse mesmo processo aqui, tá? Então, eu compro a fruta do meu fornecedor, ele já colhe lá o moranguinho, já deixa pra mim, porque a gente tem a produção aqui na nossa região e esses daqui eles não têm agrotóxico também, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Comprei o meu morango, como que eu vou fazer para armazenar este morango? Para armazenar uma fruta fresca que eu colhi ou que eu fui no hortifruti, comprei ou que eu recebi. Primeira coisa, a fruta, depois que a gente lavou essa fruta, ela já vai começar a ter perdas. Então, se eu manter essa fruta um pouco de tempo na geladeira, assim, embaladinha, sem água, ela vai durar um pouquinho mais. Eu posso fazer isso um pouquinho, por 1, 2 dias? Ok. Porém, eu posso pegar essa fruta já que eu recebi e já higienizar a fruta. Para quê? Para que eu consiga fazer todo o meu processo de armazenamento sem ter perda de qualidade dessa fruta. Às vezes a gente pega ali um moranguinho, uma fruta que tá com aquela pontinha embolorada, né? Aquele mofo ali. E o que é de costume a gente fazer? Cortar aquela pontinha que tá estragada e consumir o restante. Ou melhor, colocar no bolo do cliente. E aí a gente está colocando o quê? Toxinas ali. Porque o mofo, gente, o bolor, quando ele fica com aquele cabelinho, aquilo ali é só o tupete dele. Ele já se enraizou por toda aquela fruta, tá? Então a gente não usa esse moranguinho. Bom dia, Dircineia. Então se eu tô com o moranguinho aqui, que ele tá com essa pontinha embolorada, eu venho aqui e corto, o restante já tá estragado. Então eu não posso fazer isso, tá? Uma vez que ele está estragadinho, a gente vai jogar fora. Jogou fora é prejuízo. Então, para não ter prejuízo, o que eu vou fazer? Antes dele começar a estragar, eu vou guardar esse morango direitinho para que eu usufrua de cada centavinho que eu paguei. E vamos lá, então. Essa conservação, gente, ela pode se dar para qualquer fruta. Essa conservação, ela se dá para qualquer recheio que você fez na sua geladeira. Então, quanto mais conhecimento você vai tendo sobre conservação de produto,
conservação e armazenamento de produto, você vai começar a ter um giro muito melhor da sua mercadoria, sem deixar ela estragar, sem deixar ela ter perda e com uma qualidade alimentar muito melhor. Porque a gente está falando de produto que a gente vai entregar para o cliente. Então isso daqui precisa ter segurança alimentar. Por isso que sempre que você compra fruta, sempre que você compra todos os produtos seu ali, né, de frutas, você vai higienizar esse produto. Como você vai higienizar? Água sanitária e água, né? Uma colher de sopa para cada litro d'água. Essa é a forma que a gente utiliza para deixar essa fruta higienizada e livre de bactérias aqui, né, que possam causar algum mal para a saúde de alguém que vai consumir esse produto. Então tem alguns produtos que não são indicados para fazer isso, como o vinagre. O vinagre, ele não elimina a bactéria, ele limpa só, mas ele não elimina a bactéria. Então por isso que todo conhecimento que você vai agregando, você vai ficando cada vez mais poderosa e você vai entendendo muito mais de todo o seu caminho, né? Por isso que todos os dias às 9 da manhã eu tô aqui para colocar um grãozinho de mostarda de conhecimento na sua cabeça. Porque cada coisinha que a Gi vai falando já é uma sementinha de mostarda. É a pontinha do iceberg que eu tô te entregando aqui, que eu te entrego muito mais dentro do meu treinamento através dos pilares que eu aplico. Estratégia, organização, produção e venda. E por que a gente tem esses pilares aqui? Porque a primeira coisa a gente faz a estratégia do que eu vou vender. Então eu não vou ficar perdida pegando qualquer produto que o cliente queira que eu faça. Segundo, eu vou para a parte de organização. E o que eu vou organizar aqui? Eu vou organizar o meu trabalho, eu vou organizar o meu estoque, eu vou organizar o meu cardápio, eu vou organizar o que eu vou vender, eu vou organizar minha rede social, eu vou organizar tudo. Para quando chegar aqui nessa parte da produção, eu já saber exatamente o que eu preciso fazer. E quando o cliente chegar aqui no final, que é a parte de venda, que o cliente for fazer pedido, eu já sei exatamente, eu já domino todas as outras áreas. Então, eu já sei exatamente como vai ser a minha entrega, tá? Então, gente, eu tô aqui com uma fruta bem delicada, que é o morango, para exemplificar para você que o seu estoque, a sua estocagem, ela é muito importante. E se você não faz esse processo correto, você vai ter prejuízo. Vai ter prejuízo. Se você compra a bandejinha de morango e você deixa essa bandejinha de morango estragar, é prejuízo. E qual que é o maior prejuízo que na maioria das vezes a gente não se toca? É a quantidade de recheio, a quantidade de produto que você coloca lá dentro do bolo do seu cliente, que ele vai achar maravilhoso, porém você está colocando o produto a mais. Por exemplo, você combinou de entregar um bolo de 2,5 kg e você está entregando um bolo de 3,3 kg. Você já pesou o seu bolo no final? Quanto que ele está ficando peso? Você já calculou todos os ingredientes que você está colocando ali dentro daquele bolo para entregar para o seu cliente? Ou você vai fazendo? Ah, eu vou recheando aqui, ó, que tanto de morango. Ah, pega aí uns 7, 8, esse morango tá pequeno, põe mais uns 5. Não é assim? Pois é. Isso não é o correto de se trabalhar, não é assim que a gente trabalha numa cozinha profissional. E eu tô aqui para te orientar nesse sentido, para que você construa a sua cozinha mesmo dentro da sua casa de forma profissional. Para você se tornar uma confeiteira de sucesso, uma confeiteira profissional, que no final das contas você vai ver o seu dinheiro no final do mês, tá? Então aqui eu tenho a amiga balança, né? Qual que é a forma correta para que eu coloque esse morango dentro do meu bolo? Pesar esse morango. Então eu vou pesar esse morango, vou colocar esse morango natural dentro do bolo. Inclusive, já tem uma outra aula salva aqui, onde eu falo sobre isso, onde eu falo a forma correta para você colocar o morango fresco dentro do bolo, o morango em forma de geleia. Então a gente tem as utilizações do morango numa outra aula já aqui. Se você quer ver depois, procura aqui no Instagram, que
que ela tá aqui. Se você está vendo a reprise dessa aula também no YouTube, essa aula também tá salva no YouTube, procura. Não esquece de deixar aí, ó, o likezinho no vídeo, né? Você que tá vendo aqui no Instagram também, já curte esse vídeo para eu saber que o conteúdo que eu tô te passando aqui já tá abrindo a sua cabeça, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar esse morango fresco no bolo. Qual que é a minha primeira atitude? Pesar, porque cada morango tem um tamanho diferente. Ó, esses dois tá até que bem parecido o tamanho, né? Mas espera aí. Ó, já tem o mais gordinho aqui. Ou então, tem o menorzinho aqui. Então, não tem como eu colocar morango no meu bolo pela quantidade. Ah, coloca 5, 6 morangos aí. Ó, tá vendo? Então, não dá pra colocar morango no bolo pela quantidade. A gente tem que colocar morango no bolo pelo peso, né? Por isso que a gente sempre usa balança. Você vai definir a quantidade de morango que você vai colocar em cada bolo e sempre você vai colocar a mesma quantidade de morango no seu bolo. Mas de por que eu preciso fazer isso? Para você ter um padrão, primeira coisa, um padrão de quantidade, de qualidade, para o cliente que sempre receber aquele bolo ter a mesma quantidade de morango que estava lá. E para você conseguir precificar o seu bolo, porque aí só pela quantidade que você vai conseguir saber se você tá colocando dinheirinho no seu bolso. Porque eu posso muito bem fazer um bolo e colocar isso tudo de morango aqui dentro do bolo, vai ficar maravilhoso. Apesar que, cuidado com excesso, porque o excesso também pode fazer o seu bolo desmoronar. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, não é só agradar o cliente, não é só rechear demais, porque até o fato da gente querer rechear demais, querer caprichar demais, a gente pode deixar esse bolo instável, esse bolo ficar meio molengão ali, querer abaloar e querer estufar, porque a gente tem que pensar que a gente está construindo uma casinha que os andares são massas de bolo. Então, se a gente começa a colocar muito concreto, que são os nossos recheios, a gente vai pesar essa paredinha aí, vai pesar essa estrutura e ele vai começar a querer ceder. Então, pensa dessa forma que vai ficar mais fácil o seu trabalho, você vai conseguir entender muito melhor e vai conseguir executar melhor o seu trabalho. Vamos continuar. Então, morango lavado, esse morango já foi higienizado, já deixei o tempo dele lá na água sanitária com a água. Aqui é uma água limpinha, uma água que está filtrada, então esse morango já está totalmente higienizado. Gi, o que eu posso fazer para conservar esse morango agora? Vamos lá, o que a gente pode fazer para conservar morango? Alguém sabe me dizer? Olha só, primeira coisa é tirar esse morango da água. O morango, quando ele fica aqui na água, como ele é muito porosinho, é uma fruta também que tem muito líquido, né? Muita água, muito caldo, ele pode começar a amolecer. Então eu vou tirar ele daqui, ó. Vou colocar no papel toalha, que é mais higiênico do que um pano de prato, tá? Dá para colocar no pano de prato, desde que ele esteja... Você acabou de lavar, está limpinho, não tem perigo de ter nenhum pelinho, nada ali que vai ficar no seu morango. Então aqui a gente tira tudo da água. Essa aqui é uma água filtrada só, depois da gente ter feito já a higienização desse morango. Deixa ela pra cá. Pronto, e agora? O que eu faço com esse morango? Ele já tá aqui, né, escorrendo o líquidozinho dele, ó, tá ficando mais sequinho. O que eu faço com esse morango? Se você conseguiu comprar aí uma quantidade muito grande de fruta, o que você pode fazer já? Já faz sua produção de geleia, já faz as suas compotas, já porciona no potinho a quantidade que você vai colocar em cada bolo, porque aí à medida que você for precisando, você já tira aquele potinho. Uma vez descongelado, você não vai congelar novamente. Então, cada potinho vai ter a quantidade já específica para um bolo, ok? Inclusive, quando você faz assim, você bate o olho ali no seu refrigerador, né, no seu congelador, você já sabe até quantos potinhos tem, você já sabe quantos bolos você ainda pode fazer com aquela geleia de morango que tá lá, porque você já porcionou. E quando a gente faz esse porcionamento, o cliente vai receber sempre o mesmo tipo de bolo.
Então, aquela quantidade de morango que estava ali vai ser sempre padronizada. Quando você padroniza, você equilibra suas contas, você controla o seu estoque e o seu cliente recebe sempre o mesmo produto. Então, é assim que você começa a se tornar uma confeiteira de sucesso, uma confeiteira profissional, ok? Vamos lá então, o morango tá aqui, já deu uma escorridinha na água dele, né? Que tava ali, aquela aguinha. Gi, eu não quero congelar, eu quero deixar esse moranguinho na minha geladeira para que eu possa banhar esse moranguinho no chocolate, porque depois de congelado, gente, só geleia, tá? Quando você congela o moranguinho assim, quando você tirar, ele vai virar uma aguinha. Então, ele já vai começar a soltar o líquido todinho. Então, ele vai servir só para você fazer geleia. Inclusive, quando a gente vai congelar, a gente já congela sem o cabinho, tá? A gente vai congelar só a fruta. Porque depois dele congelado vai ficar muito mais difícil pra gente tirar esse cabinho aqui, certo? Qual o procedimento pra gente deixar esse morango depois de lavado na nossa geladeira, que ele vai durar muito mais tempo? Alguém quer saber? Alguém já sabe? Fala pra mim se vocês já fazem esse processo dessa forma. Eu tenho aqui um potinho, qualquer potinho que você tenha aí na sua casa, não tem um potinho específico, tá? Um potinho. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar outro papel toalha. A Nath quer saber. Olha só, vou colocar aqui papel toalha, tá? Ok? Morango é meu medo. Você não vai ter medo de morango mais. Só fica atenta. Morango estragou, morango embolorou, descarta. Não dá para tirar aquele pedacinho e consumir porque ele já tá contaminado, tá? Olha só. Moranguinho aqui já tá sequinho. Não tem mais nenhuma gotinha de água nele, tá? O que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui. Por acaso tá molhado aqui, ó, perto dessa folhinha? Você vem e seca aqui perto da folhinha, ó. Bom dia, Polly. Vem aqui e vai encaixando todos os moranguinhos ali. Ai, Gi, isso dá trabalho. Sabe que dá trabalho? Perder. Sabe que dá trabalho? Não ganhar dinheiro. Então, vamos mudar a nossa mentalidade, né? É para isso que a Gi tá aqui. E eu tenho certeza que se você tá me acompanhando aqui, tá vindo para essa aula, é porque você também acha isso importante, né? Bom dia, Flá. Então, olha só. Tô secando mais um pouquinho esse morango e tô dispondo ele aqui. Dessa forma aqui, ele vai durar muito, muito mais tempo, ok? Outra coisa, a gente pode pegar um moranguinho tipo esse daqui, ó. Ele não tá tão vermelhinho, né? Ó. E eu pego já um outro moranguinho, vamos pegar esse aqui. Ele tá super vermelhinho. Então, se eu for escolher para deixar na minha geladeira e o que eu vou congelar qual? Qual? Um ou dois? Qual eu congelo? O que tá mais branquinho ou o que tá mais vermelhinho? Vermelho. Porque esse daqui, ele está mais maduro. Mais maduro, a tendência é ele estragar mais rápido, né? Então, eu vou deixar o que tá mais branquinho no meu potinho. Porque ele pode correr o risco de durar mais tempo. Ele pode correr o risco não, né? Engraçado isso. Estraga mais rápido, né, Nath? É o que tá mais maduro. Então, sempre o que tá mais branquinho, eu vou colocar aqui no meu potinho. Você pode, inclusive, vir aqui e colocar outro papelzinho por cima, porque ele vai absorver toda essa umidade, todo o líquido que ainda tiver aqui. E a gente vem, tampa o potinho e deixa ele na geladeira. Vai monitorando, vai olhando, tá? Viu que tá querendo começar ali, que ele já tá ficando molinho. Se apalpa ele assim, menina, ou você congela ou faz uma geleia antes desse morango embolorar, tá? Morango embolorou, aí você já perdeu. Aí já não tem mais o que fazer. Então, eu tô te mostrando aqui que com organização, você consegue não ter perdas
e você consegue fazer o seu dinheiro render, porque você vai comprar um produto e você vai usar até o talinho dele. Eu só não falo que vai usar até o talinho porque eu não consegui achar uma coisa ainda para fazer com a folhinha. Se vocês souberem algo que dá para fazer com a folhinha, um chá, alguma coisa assim, vocês me falem, porque eu fico com dó de jogar o cabinho fora. Mais ou menos quanto tempo dura, Grazi? Depende do morango. Esse morango aqui, como é um morango que acabou de colher, é um morango que tá, ó, super firminho, mesmo maduro, ele é super firme, tá? Até porque ele não tem aquela carga de agrotóxico, ele dura muito mais. Eu já cheguei a deixar morango assim, na minha geladeira, assim, tampadinho, né, dessa forma, higienizado, ou na própria bandejinha antes de lavar, de uma semana para outra. E ele fica super bem, ele não amolece, ele não estraga. Mas depende muito do morango. Dependendo do morango que você comprou, se ele estiver muito maduro, aí ele já vai durar menos. Mas eu acredito que durante a semana você consegue manter o seu moranguinho ali de forma que ele não estrague. Então você vai olhando, armazenou na geladeira, viu que ele está querendo ficar um pouquinho molinho, congela ou faz um suco, ou, né, porque se você congela ele, você vai usar para fazer uma geleia depois. Mas de qualquer forma, evita perder, tá? Porque perder é dinheiro que a gente está jogando fora. Então, o que mais que a gente pode fazer com esse morango? Eu comprei, vamos supor aqui, ó, comprei. Olha o tanto de morango que eu comprei. O que eu faço com isso tudo de morango agora, né? Eu não vou usar tudo para colocar no bolo fresco. E eu também não vou usar para banhar no chocolate para decorar. Eu preciso congelar um pouco para que eu consiga fazer geleia com ele. Qual é a forma correta para a gente congelar o morango na hora de fazer a nossa geleia? Vamos lá! Vou juntar tudo esse morango aqui, tacar dentro de um saco e congelar? Poderia fazer isso? Olha só, se você já tem a quantidade que você vai fazer a sua geleia, você pode tirar o cabinho, porque esse cabinho aqui, esse talinho, você não vai conseguir tirar depois dele congelado, porque ele vai estar junto aqui, tá? Você pode tirar o talinho aqui, pesar a quantidade que você precisa, por isso que a balança tá sempre aqui, ó. Você vai pesar a quantidade que você precisa para fazer a sua compota. Se for 500 gramas de morango para fazer cada compota, você vai tirar, vai colocar dentro de um saquinho de freezer 500 gramas de morango para cada compota. Então já vai estar aqui pesado, já vai estar lá congelado. Você abriu o seu freezer, vai estar ali, aquela belezura, aqueles morangos tudo prontinho. Você tira o saquinho direto para a panela. Não precisa nem ficar deixando ele descongelar muito tempo, ele vai descongelando ali aos poucos, tá? Outra forma de congelamento que você consegue congelar esse morango seu de forma que ele fique soltinho, né? A gente tem aqui uma assadeirinha. Então, a gente pega essa assadeirinha e colocar aqui papel toalha, ó. Na verdade, o papel toalha é só para finalizar aqui a retirada de água. Olha só como ficou molhadinho. Então, aqui, ó, tirou toda a aguinha que ele tá, para que ele não grude na forma também, né, na assadeira, eu vou cortar os cabinhos no morango. Eu já vou congelar ele para ficar soltinho depois, porque quando você congela ele assim separado, ele vai endurecer, vai ficar uma pedrinha de gelo. Aí você vem e coloca dentro do saquinho que ele fica solto. Ele não fica grudado no outro. Assim você consegue porcionar na hora de fazer a sua geleia. Então, se você congela ele separado, você precisa de 500 gramas para fazer uma geleia, você vem, pega e pesa 500 gramas para fazer a sua geleia. Se você já congela junto, ele vai virar uma bolinha, então é dali para a panela, você não consegue porcionar. Então, ou você já porciona e congela, ou você congela ele separado, põe tudo no saco e porciona na hora que você vai precisar. Aí você vai fazer o quê? Tirou os cabinhos do morango, vai vir aqui, ó, nada de colocar um por cima do outro, porque aí eles vão grudar e você não vai conseguir tirar. Aqui eu não tô tirando o cabinho, tá? Quando você vai congelar, você tira o cabinho. Você vai colocar assim, ó.
tudo deitadinho. Põe no freezer a ponto que ele já comece a ficar bem firme. Aí você passa pro saco de freezer e deixa, lembra de colocar a etiqueta de quanto você está colocando e o peso que você está colocando ali para saber a quantidade de morangos que você tem, para saber quanto de geleia você consegue fazer, tá? Então é dessa forma que a gente reutiliza tudo do morango, exceto o cabinho dele, que eu ainda não descobri o que fazer com esse cabinho verde aqui, que é a coisa mais fofa do mundo, mas a gente vai descartar, certo? Assim, você evita de ter prejuízo, porque você está congelando a sua fruta que você comprou em excesso, ou você conseguiu comprar porque está na época, está mais barato, então você pode inclusive utilizar as frutas da época, a fruta que você tem aí na sua região, para você já congelar, fazer sua compota, sua geleia, ou mesmo que você vá deixar essa fruta fresca na sua geladeira, essa fruta sua vai ficar assim, fechadinha, conservada, sequinha, para que você consiga ter uma maior produtividade e não tenha perdas, tá? Então, prejuízo é o quê? Aquela fruta que a gente jogou fora porque estragou, e prejuízo também é aquela quantidade a mais que a gente colocou no bolo sem saber. Então, toda essa parte de organização que a gente faz é para quê? Para que a gente tenha controle da nossa produtividade, para que a gente saiba exatamente o produto que a gente faz. Por isso que eu te falo que dentro da minha metodologia, eu não ensino só receitas, eu não ensino só modo de preparo. Eu ensino você a se organizar para você fazer sucesso. Eu te ensino você a ter uma estratégia para saber o que você vai oferecer para o seu cliente. Porque tem o caso mesmo de uma aluna minha que ela não tinha definido ali no cardápio dela um tipo de produto. E aí ela encontrou com uma vizinha na rua, uma pessoa da cidade dela lá, pedindo um bolo para ela. E olha só essa história. A moça virou para ela e falou assim, escuta, você faz bolo, né? Olha só a importância de você ter um cardápio definido com o tipo de produto que você faz, já padronizado e já sabendo o que você vende, para você não cair numa enrascada como essa. Você vende bolo, né? Então, menina, eu tava precisando de um bolo, que é para uma festa de casamento, mas vai ter o bolo fake, eu precisava de um bolo grande para servir para todo mundo. Então, eu queria que você fizesse um bolo para mim, mas é um bolo grande, tá? É um bolo do tamanho, quer ver? De uma porta. Aí, eu tava tentando uma ideia aqui. Você pode pegar uma porta e colocar o bolo em cima, e aí você põe dentro do carro e leva para mim lá no local. A pessoa tá ensinando a confeiteira como que é para ela fazer. Não, mas aí você só pega e coloca em cima de uma porta. Sabe aquele bolo bonitinho, quadradinho que você tem? Que é tipo isso daqui, né? Eu vi que você tem um bolo quadradinho, bonitinho. Faz ele pra mim desse jeito aí, só que maior. É o mesmo bolo que você faz, só que maior. Eu preciso dele do tamanho de uma porta, porque é pra muita gente, é uma festa de casamento. Aí a minha aluna falou o que pra ela? Falou, olha, desculpa, mas eu não trabalho com esse tipo de produto, meu tabuleiro é de outra forma, eu trabalho com um tabuleiro menor, são bolos menores, né? Então, bolo de um tamanho de uma porta eu nunca entreguei. E não, mas 150 dá, não dá? Faz pra mim aí 150 esse bolo aí, você leva lá pra mim, entrega lá pra mim. Ela, não, desculpa, infelizmente eu não vou conseguir te atender, ainda mais por 150. E muitas vezes isso é história de verdade, tá? Eu não tô mentindo pra vocês, é história de verdade. Ela não pegou esse pedido. Mas e se ela pega esse pedido? 150 ela ia pagar todo o processo de trabalho dela, mais o lucro, fora ela ter que arrumar uma porta para poder entregar esse bolo, colocar dentro do carro, a metade iria talvez ficar para fora. Gente, você já imaginou a dor de cabeça? Então a cliente ela quer um bolo grande para casamento, você é que tem que mostrar para ela o que você pode entregar. Você tem um tabuleiro grande? Olha, eu tenho um tabuleiro que é dessa forma, ele rende tantas fatias, então se eu te entregar 3 tabuleiros desse, vai dar para sua festa de casamento e eu consigo encaixar eles tudo ali dentro do meu carro e levar para você. Se você não tem conhecimento e a pessoa te fala e você
bate o olho no dinheiro, porque a primeira coisa que a gente pensa é naquela grana que a pessoa vai pagar. E a gente pensa naquela grana que a pessoa vai pagar, a gente anima e fala, ok, pode deixar que eu faço. E aí você já parou para pensar em rascada que você entra, se você pega um trabalho que você não tem costume de fazer e nunca fez daquele tamanho e é para uma festa de casamento, você já parou para pensar o tamanho do problema? Mas por que isso acontece? Porque você não tem definido o tipo de produto que você trabalha. Você ainda não fez a sua estratégia, a sua organização para oferecer de fato um produto para o seu cliente. E aí, se você está acostumada a fazer um bolinho assim e alguém te pede um bolo do tamanho de uma porta e você aceita essa encomenda, você sabe a quantidade de produtos que você vai utilizar para fazer esse bolo, para você passar um preço para essa cliente antes mesmo de você estar fazendo esse bolo? Já parou para pensar em tudo isso? Quando a gente pega um pedido que a gente não está habituado a fazer, o risco da gente se estrepar, o risco da gente não conseguir calcular direito aquele valor é muito grande, muito, muito grande, tá? Então, às vezes você pode achar assim, nossa, mas se eu gasto aqui meio litro de chantilly para cobrir esse bolo, bom, esse daqui eu vou gastar 1 litro, vou bater 1 litro aqui e vai dar. De repente você só tá com 1 litro de chantilly, você começa a cobrir esse bolo e o chantilly não dá e a sua cliente vai bater na sua porta daqui a pouquinho para pegar o bolo. Já parou para pensar o desespero? E eu falo isso para vocês porque isso é desesperador e eu sei que muitas passam por isso, porque eu recebo mensagem no meu direct todo dia. Gi, me ajuda. Gi, peguei uma encomenda, meu chantilly não deu. Gi, fui cobrir o bolo, na hora que eu estava finalizando a cobertura, o chantilly acabou e aí eu fiquei na mão. Isso tudo é o quê? Falta de organização. Se você se organiza de forma que eu vou oferecer para o meu cliente o bolo assim, eu vou oferecer para o meu cliente o bolo assim, eu vou fazer um primeiro bolo, vou pesar, vou saber quanto de chantilly eu vou gastar para cada tipo de bolo, eu sei que para cobrir esse bolinho eu gasto 200 gramas de chantilly, para cobrir esse bolo eu gasto 500 gramas de chantilly, para cobrir esse bolo eu gasto 300 gramas de chantilly. Então, você vai deixar a chantilly de forma que você tenha chantilly para cobrir tudo. Então, para de pegar pedido que você não domina. Quando você pega pedido de cliente que você não domina, o risco de você enfiar os pés pelas mãos é muito grande. E se é para uma festa de casamento, piorou. Imagina a quantidade de pessoas que vai estar naquela festa, que vai comer aquele bolo, que vai estar vendo você chegar na festa com um carro, com o capô aberto, com uma porta atrás e com um bolo gigante que, se herdar, vai estar faltando chantilly em volta porque o chantilly que você bateu não deu. Para de ficar trabalhando somente por conta de ver a cor do dinheiro, que você não vai estar vendo o dinheiro. Você vai pegar esses 150 reais que a moça queria oferecer pelo bolo de porta, você vai fazer o que com ele? Fala pra mim, para um bolo do tamanho de uma porta. Não dá. Defina o produto que você trabalha, defina o preço que você vai trabalhar. Não é para você cobrar um preço exorbitante, é para você cobrar o valor correto, para que você tenha dinheiro no final do mês. Se você trabalha dessa forma, pegando tudo que o pessoal te pede, nossa, eu sou confeiteira, ah, você faz bolo, né? Eu faço, o que você precisa? Ah, faz pra mim aí um bolo de 3 andares. Não, tá, eu nunca fiz. Não, mas eu faço pra você. Gente, a gente precisa ter conhecimento para depois a gente ir aplicando. É por isso que eu falo, aprende primeiro, não é a batedeira, não é o equipamento, não é só a balança. É o que você coloca dentro de você que é o mais importante. E a Gi tá aqui com experiência, com falhas, com anos-luz, trabalhando na confeitaria. Até hoje eu entrego o bolo como mentora, que puxa a orelha mesmo se você fizer errado, e como professora, para te orientar a fazer do jeito certo. Então, não é pegando qualquer pedido de cliente, que o cliente chega até você e pede para você fazer, que você vai crescer na confeitaria. Você vai crescer entregando um produto correto, bem feito,
padronizado e sempre que esse cliente pedir vai estar do mesmo jeito. Eu falo isso todo dia até isso bater na sua cabeça, porque se hoje você faz um bolo de um jeito, amanhã você faz o bolo de outro jeito, você não tem um padrão. Você não tendo um padrão, o cliente fala assim, nossa, outra vez que eu pedi tinha muita Nutella. Dessa vez ela não colocou nada de Nutella. E sabe por que às vezes a confeiteira não colocou nada de Nutella? Porque ela pegou 5 bolos de Nutella e dividiu a Nutella que ela tinha para os 5 bolos. Cadê a padronização? Se eu tenho 5 bolos com Nutella e eu coloco 100 gramas de Nutella que seja em cada bolo, eu tenho que ter 500 gramas de Nutella, que é o justo, que é o que seu cliente está pagando inclusive. Ok? A Flávia tá falando que aprende muito comigo. A Joelma falou que é verdade. Então, assim, a Gi vem aqui e a Gi traz verdades. A Gi vem aqui e a gente mostra para você a realidade, porque a realidade é essa. O cliente ele vai chegar até você querendo o bolo do jeito que ela imaginou. Nossa, eu quero que você faça um bolo. Eu já vi os bolos que você faz, mas eu queria que você fizesse um bolo. Mas aí aqui embaixo do bolo, ó, você tem como fazer para mim? Colar uns morangos aqui embaixo no bolo, porque eu acho super bonito aquilo. Faço sim, só que eu vou precisar calcular para você quantos morangos a mais a gente vai pôr, porque isso não está incluso na minha decoração. Então eu consigo colocar assim. Eu vou verificar então quantos morangos eu vou precisar colocar mais para fazer essa decoraçãozinha de morango para você, e ele vai ficar perfeito. A gente coloca os morangos aqui, vai ficar lindo. Porém, eu vou ter que calcular, porque deve dar uma média aí de 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que é uns 15 morangos a mais. Gente, 15 morangos a mais, uma bandejinha. Quanto custa uma bandeja de morango aí na sua região? É aí que o seu dinheiro tá indo embora, criatura. Às vezes a gente fica achando que prejuízo é aquele restinho de recheio que tá lá na geladeira que perdeu, infelizmente eu não congelei, e aquele restinho de recheio ficou lá triste, deprimido, eu não usei, não congelei e ele perdeu. Isso também é prejuízo, mas o prejuízo tá, ó, naquele bolo que você vendeu por 3 quilos e ele tá pesando 3,5, 4, entendeu? Gi, você fala igual aos clientes, né, Polly? Experiência, menina, experiência, né? 20 anos na confeitaria, então eu já vi muita coisa por aí. Me divirto com você, viu? E a Gi também é diversão, né? Então não custa nada abrir a Gi de manhã aí para você se divertir e pegar conhecimento, porque aqui também a gente está falando muito sobre conhecimento. Então, cuidado quando o cliente chega para você e fala, faz assim para mim. Faz assado. Você que sabe o jeito que você faz, você que sabe o produto que você faz. Se você vende só bolo caseirinho, alguém vira para você e fala assim, nossa, mas bem que você podia fazer para mim um bolo de 2 andarzinhos aí, né? O que custa? Você já faz bolo mesmo? Faz aí um bolo de 2 andar para mim, que é a irmã da minha cunhada, prima do meu marido, vai casar ali no civil só, e aí eu queria um bolinho para levar para ela, um bolinho, gente. O casamento é do civil e é um bolinho. Todo bolo é especial, não me venha com essa de bolinho, pelo amor de Deus, todo bolo é especial. Aquela pessoa que está fazendo aniversário, ela não merece um bolinho, ela merece um bolo especial memorável, tá? Decora essa frase porque é exatamente isso. Então nunca é um bolinho. Aí, você que faz só bolo caseirinho, não tem a manha ainda de estruturação, você vai colocar um bolo em cima do outro, um bolo, pega um bolo aqui e põe em cima do outro. Isso aqui vai começar a pesar essa massa vai começar a estufar para fora, o recheio vai começar a vazar, porque o bolo de cima tem aqui pelo menos 1,5 kg em cima de um outro bolo, sem estruturação nenhuma. Então, não pegue pedido que você não domine as técnicas ainda. Muitas vezes a confeiteira ela pega o pedido para depois ela ver o que ela vai fazer. Eu falo isso por experiência, tá? Porque eu também já fiz muito isso lá no meu começo. Então
Então, muitas vezes você pega o pedido, não, tranquilo. Eu já fiz isso, gente, com um bolo de casamento de 4 andares, lá no meu começo. Eu já contei essa história para vocês. Eu entreguei o bolo perfeito, porque eu dominava já as técnicas, eu já sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não sabia a precificação que aquele bolo ia dar. E eu entreguei um bolo de 4 andares numa festa de casamento e não ganhei dinheiro. Então é sobre isso que eu tô falando para você. E às vezes você só não ganha dinheiro, mas às vezes dá ruim. Às vezes você vai entregar um produto que não está de acordo com o que a cliente pediu. E ela vai ficar satisfeita? Na hora de pedir, ela vai vir um doce para você, querendo aquele bolo. Ah, não, faz sim. Eu sei que você faz, com aquele olhar assim, né, de gatinho de Shrek. Eu sei que você faz uns bolos maravilhosos, teu bolo é maravilhoso, o gosto do teu bolo é perfeito. Eu sei que você faz, o que custa? Põe aí um bolo em cima do outro, faz um bolinho de 2 andares para mim. Aí, na hora daquele casamento do civil, que você entregar aquele bolo tudo torto, sem chantilly, porque você não sabia o tanto de chantilly que você ia gastar para pôr em cima do bendito do bolo, a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, o que é isso que você tá me entregando? Não foi isso que eu te pedi. Eu tô aqui para te livrar disso. Eu tô aqui para te mostrar que com estratégia, organização, arrumando a sua produção, você vai conseguir vender muito mais leve. E um erro desse pode te custar a sua carreira. Um erro desse pode ser que você não consiga mais pegar pedido de bolo. Então, para que errar se a gente pode fazer do jeito certo? Então, se você está perdida, você não sabe como fazer, me chama no direct que eu te dou orientação. Eu tenho um treinamento que eu posso te auxiliar nesse sentido, tanto com receitas, tanto com modo de preparo, modo de execução e agir junto com você para te auxiliar em todo esse processo. Eu também já cometi um erro que eu me arrependo imensamente, não é, Polly? A gente não esquece. A confeiteira que errou uma vez, ela não esquece. Que seja naquela medida de chantilly que a gente achou que dava e não deu e você teve que retificar a chantilly na cobertura, você não esquece. Que seja naquela técnica para estruturar o bolo que você achou que sabia fazer, mas aí acabou que você não conseguiu estruturar direito e aquele bolo não ficou perfeito. A gente não esquece. Então é sobre isso. Domine o que você vai vender primeiro, entenda o que você vai vender e já começa a vender do jeito certo, vendendo aquilo que você sabe. Para de ficar pegando o pedido que você não domina ainda. Você tem vontade de fazer um bolo letra, um bolo número? Vamos estudar as técnicas para você fazer esse bolo. Obrigada, amor. O Rodrigo trouxe água para mim. Viu só? Gracinha. Você está ali querendo aprender uma técnica diferente, querendo aprender a fazer um bolo letra? Vamos fazer da forma correta? Vamos assar a massa como ela tem que ser assada? Vamos fazer a massa certa para esse tipo de bolo? O corte correto para fazer aquele tipo de bolo? Qual tipo de decoração que eu posso colocar naquele bolo para aí sim esse bolo ficar memorável e você conseguir ter vários clientes recorrentes? Porque se você faz um bolinho ali que tá feio, quem que vai querer comprar de novo? Ou que não tá gostoso? Porque é um conjunto, né? Não é só a beleza. É a beleza mais a quantidade de recheio correta e tudo equilibrado. Porque muito recheio também, se você acha que colocar muito recheio, você vai estar agradando o seu cliente, às vezes não. Porque vai ficar enjoativo. Então é equilíbrio. É equilíbrio em tudo que a gente vai fazer, em todo esse processo. Você quer aprender a fazer bolo de andar, você precisa saber qual tipo de massa para aquele bolo, estrutura para aquele bolo. Então, tudo isso você tem que ir aprendendo ao longo do tempo. Mas começa, estrutura o seu negócio, palmas pro Rodrigo, né, Polly? Estrutura o seu negócio de forma que isso que eu faço aqui, ó, é foda. Isso que eu faço aqui é muito bom. Isso que eu faço aqui é padronizado. Tá? Ele cuida, ele fica, ó, de olho. Ele viu que a garganta deu de falhar, ele já trouxe a água que eu tinha esquecido. Então,
foca, objetivo, planejamento, estruturação, para que você faça um produto de qualidade. Fez um produto de qualidade, agora eu quero alçar voos para algo maior, agora eu quero entender uma técnica diferente. Aí eu vou começar a entender uma técnica diferente, mas primeiro eu tenho que ficar muito boa numa coisa só. Se eu venho para a confeitaria e eu começo só a pegar pedido de cliente, essa aqui quer um bolo assim, essa aqui quer um bolo assim, essa aqui quer um bolo assim, mas você não sabe o que ela quer e você não sabe nem o que você está oferecendo. Você tem que mostrar para o cliente o seguinte, olha, este produto aqui é perfeito e esse é o produto que eu faço. E você fazer essa entrega. E não o que o cliente quer, porque muitas vezes o que ela está tentando te passar, nem ela às vezes sabe direito. E o que você vai entregar, provavelmente não é o que ela queria. Então, crie o seu produto de forma que ela deseje o seu produto e aí você vai entregar o produto que ela desejou. Conseguiu compreender a diferença? Deu para entender a diferença? A Gi pega na mão, aí é só sucesso, né, Polly? A Polly é minha mentorada e ela não deixa a Gi mentir que pegar na mão, ter alguém para você, esclarecer suas dúvidas, ter um roteiro a seguir, faz toda a diferença. Então, quem já tá comigo já tá, ó. Se não chegou lá no topo ainda, tá a caminho. E eu tô aqui só assim, ó, aplaudindo. Eu fico até emocionada de ver as vitórias, porque, gente, é tanta vitória, que tem aluna aí já que tá para abrir a confeitaria física. Que começou da cozinha da mãe. E hoje tá aí, ó, com ponto já alugado para abrir a própria confeitaria. Isso é a coisa mais linda de se ver. E sabe o que é melhor? Do jeito certo, sem errar. Já com precificação, já com produto certo que vende, já com padronização. Para a hora que vier alguém de fora, uma funcionária, produzir, sabe exatamente o que tem que fazer. Não é? Se hoje uma delas fica doente, precisar de alguém para ajudar, a receita está padronizada, é só colocar em cima da balança, pesar, seguir o modo de preparo, o tempo de forno está ali, o tempo que essa geleia fica no fogão está ali. Então, até o tempo de cozimento a gente marca para que alguém que vai fazer fala, nossa, mas já está 20 minutos aqui no fogo, será que isso daqui já está bom? Bom, na receita está falando que é 20 minutos, então eu acredito que já chegou no ponto. É sobre isso. Estruturação. Abre a mente, fica com essa palavra na sua cabeça. Organizar para crescer. Organizar para crescer. Organizar para crescer, tá? Gi, você é a luz na vida das pessoas. Obrigada, Polly. É porque eu não posso ficar com esse conhecimento só para mim. Transborda. Eu preciso ajudar vocês também a seguir adiante. É muito duro para mim ver confeiteiras cometendo erros que eu sei que está prejudicando elas, está prejudicando a família. Ela está dando um duro ali, mas ela não está ganhando dinheiro. Então eu não posso ficar com esse conhecimento só para mim. Mas eu preciso que você também, que está aí do outro lado me ouvindo, abra a sua cabeça e entenda o que eu estou falando. Se desbloqueie. Pare de achar que eu estou falando só bobagem, porque não é bobagem, é experiência de vida. A Gia não está aqui lendo um livro e te passando algo que foi escrito sei lá por quem. É a minha história, é a minha jornada, é as minhas alunas, é tudo que eu venho vendo ao longo de 20 anos na confeitaria. Então abre a cabeça para que você comece a colocar tudo isso para dentro e vá se tornando uma confeiteira de sucesso, ok? Esse bate-papo nosso hoje de morango acho que rendeu, né? Porque a gente falou de organização, estruturação, organizar para crescer. Fica com essa frase agora na sua cabeça. É isso que vai te mover. É isso que vai fazer você sair do ponto que você está hoje para você também alcançar sucesso. E eu tenho certeza que tem muitas meninas que já estão aqui comigo há muito tempo, que já estão acompanhando as lives, né, as aulas. A gente já tá aí com mais de um mês, eu acho que uns 2 meses já fazendo aula todo dia. Vocês acham que a Gi também não tem vários compromissos?
mas um dos meus compromissos é estar aqui todo dia com vocês. Então eu tô aqui todo dia passando conhecimento e eu sei que muitos de vocês estão aqui todos os dias comigo acompanhando. Então, vamos rumo ao sucesso? Me chama no direct que eu vou te colocar para dentro de uma mentoria que você não vai se arrepender, porque é só sucesso. E às vezes a gente fica com medo de ser caro, a gente fica com medo de não dar conta. Eu vou te falar que na maioria das vezes o que mais pega é eu vou entrar para um negócio que eu não vou dar conta. Mas eu sei que você dá conta. Por isso que eu tô aqui, tá? Então eu vou me despedindo com vocês hoje com essa frase. A Polly falou, obrigada por tudo. Eu que agradeço pela confiança, Polly. A Flávia falou que foi ótimo. Então, gente, eu vou me despedindo de vocês hoje com a frase organizar para crescer. Organizar para crescer. Isso não vai sair da sua cabeça hoje. E amanhã eu volto com mais um bate-papo bem gostoso pra gente crescer, pra gente evoluir, pra gente ir rumo ao sucesso sempre, sempre, sempre. Hoje melhor que ontem, sempre, ok? Gente, tenha um dia super produtivo e amanhã eu volto para estar com vocês. Beijo, tchau, tchau!